Olá, Estadual, nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, já que é sexta-feira é dia de cuidar da sua saúde, vamos conversar com o médico nefrologista que já está aqui conosco, falar sobre os seus rins, como é que está o cuidado com os rins, as funções renais, o que é que isso implica no organismo como um todo. Somos um sistema, então vamos saber informações sobre isso com o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Marcel Praxedes, convidado do Boa Tarde Cidadão, médico nefrologista, que vai compartilhar conosco várias informações e cuidados que todos nós devemos ter, independente da idade, Turma jovem também aí, a galera das academias que ou toma a velha bomba ou mesmo faz o consumo de uma certa quantidade de proteínas, que isso também acaba gerando problemas nos rins. Essas e outras perguntas e outros temas vamos abordar também com o Dr. Marcel Praxedes no Boa Tarde Cidadão de hoje, ao vivo e com a sua participação. Como é que faz para participar, Robson? Muito fácil, muito simples. Basta mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto. Anote aí, mensagem de texto e o WhatsApp para o 999827916, de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você constrói conosco o Boa Tarde Cidadão, feito por nós e por você que está em casa nos acompanhando. Você sabia que no Brasil, 12 milhões de pessoas, olha aí, 12 milhões de pessoas têm hipertensão, mas não sabem? Pois é um dado do Ministério da Saúde e, já que nós temos esse dado, a Drogaria Saúde, pensando sobre essa situação, contabilizou até então 30 milhões de brasileiros hipertensos, Com base nessas informações e pensando no seu bem-estar, a Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui, está com a promoção imperdível, que é o medidor de pressão Incoterm, por apenas R$ 99,90. Eu vou repetir, R$ 99,90 o medidor de pressão Incoterm, esse preço colocado aí pela Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. Ligue e confira esta e várias outras ofertas no 3232-3000. Drogaria Saúde, liga que chega rapidinho no 3232-3000. Fique atento a essa promoção do verificador de pressão Incoterm, como também várias outras ofertas para você que ligar agora na Drogaria Saúde no 3232-3000. Eu quero compartilhar com vocês também a notícia, de que a SEJUC, a Secretaria de Justiça e Cidadania, vai passar por modificações. Já foram encaminhadas pelo governo à Assembleia Legislativa e essas modificações consistem em retirar a parte de cidadania da Secretaria, centrais do cidadão, a parte de gestão de algumas políticas de assistência social que vão ser agregadas a SETAS, a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Governo do Estado, hoje gerida por Juliane Faria, esposa do governador Robson Faria. E a secretaria, atual SEJUC, vai se transformar na Secretaria Estadual de Justiça e Administração Penitenciária, SEJAP. Ela vai ter o foco específico em cuidar da administração penitenciária do Rio Grande do Norte, que está aí sobre a coordenação do Dr. Edilson França, procurador-geral, foi procurador federal do nosso país, atuando aqui no Rio Grande do Norte, e ele tem feito um trabalho nesta área, ainda respondendo pela SEJUC. Então vem aí algumas modificações e ficaremos atentos acompanhando com você. Vamos agora a um breve intervalo e nesta sexta-feira da saúde, daqui a pouquinho conversaremos com o Dr. Marcel Praxedes, que é médico nefrologista, e vamos falar sobre os cuidados que devemos ter, cada um de nós, independente da idade, com os nossos rins, homens e mulheres, negros e brancos, jovens e adultos idosos, sobretudo a turma jovem aí consumindo ou anabolizantes ou então proteína demais na academia. O que é que isso pode prejudicar? Pode ou não? Vamos saber daqui a pouco, depois do intervalo.
Com o intuito de democratizar as oportunidades, o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, através da Rede de Educação à Distância do SENAC, leva conhecimento a milhares de pessoas, até mesmo em municípios onde não existe unidade fixa. Considerada a maior rede de educação à distância do país, a SENAC EAD oferece cursos de formação inicial, técnicos, graduação, pós-graduação e extensão. São mais de 30 opções de capacitação nas áreas de comércio, educação, gestão, meio ambiente e produção de alimentos. Para a realização de encontros, seminários e avaliações, o SENAC RN dispõe de 226 polos espalhados por todo o Brasil. No Rio Grande do Norte, os polos são em Natal, nas unidades Centro e Alecrim e também em Mossoró. Informações e inscrições: www.ead.senac.br. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É no trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil. Mostra Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro. Das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Drogaria Saúde. É logo ali, daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com Boa Tarde, Cidadão, ao vivo pela Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje, nesta Sexta da Saúde, recebemos o médico nefrologista. Já está aqui conosco o Dr. Marcel Parachedes. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Rosso. Boa tarde, seus telespectadores. Eu gostaria de, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, agradecer a oportunidade desse espaço para a divulgação da importância das doenças renais, né? Prazer tê-lo conosco, doutor Marcel. E aí vamos conversar falando um pouquinho sobre as funções específicas que são tratadas quando há problemas pelo nefrologista. O rim ele tem uma pluralidade de funções no corpo, não é? Então, quando tem um comprometimento da função renal, vários sistemas do organismo são comprometidos. Então, a partir de determinado ponto é necessário investir no que se chama de terapia de substituição renal, né? Isso que é uma carga muito grande para o paciente, para os sistemas de saúde e para o país, que é um tratamento muito caro, que seria hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal. Então, qual é o papel do nefrologista hoje no consultório, na divulgação das campanhas de prevenção? É exatamente identificar os pacientes que têm doença renal e ainda está numa fase oculta, para que o médico possa prevenir a degradação da função desse órgão. Há alguma coincidência de função da atuação do médico urologista e do nefrologista? Há uma coincidência, mas são especialidades complementares. Basicamente seria o urologista trata das doenças do trato gênito-urinário, em seus aspectos cirúrgicos principalmente, e o nefrologista trata dos aspectos clínicos da doença do trato urinário. Mas ambos podem fazer cirurgias, por exemplo, nos rins? Podem operar os rins? O urologista sim, o nefrologista não está dentro do escopo da especialidade. É claro que dentro da atuação dessa especialidade você tem alguns procedimentos intervencionistas, mas que não se refere à cirurgia do rim. Isso é da urologia.
Nós sabemos da grande quantidade de presença de água no nosso organismo, né? É sempre aquela recomendação de tomar muita água, sempre em todas as fases da vida. Mas há pessoas que não têm esse hábito de tomar bastante água, bastante líquido. O que é que isso pode causar especificamente de malefícios para os nossos rins? A baixa ingestão de líquido hoje é um problema até que preocupa, porque o pessoal fala muito, tem que beber água, tem que beber água. Na verdade, não é a água, é você se manter hidratado. Então, você mantém a hidratação do corpo com a ingestão de líquidos. Então, vale água de coco, vale suco, vale chá, vale vitaminas. Não precisa ser só água. Não. O que vale é a expansão. E não apenas para o rim. Eu digo, a água é um fator para a saúde do organismo como um todo. A água ajuda na constipação intestinal, o indivíduo fica desidratado de maneira subclínica, ele fica fadigado, melhora a função do pâncreas, do fígado, do cérebro, do rim, de todo o sistema cardiovascular, do organismo como um todo. A água é um fator importante para a saúde. E também há um detalhe, né, que até há informações que dizem, por exemplo, você se marcar, por exemplo, pega duas pessoas hoje, uma que bebe muita água e outra que bebe pouca água, daqui a 30 anos, se você colocar essas duas pessoas, uma do lado da outra, você vai perceber na fisionomia aquele que sempre ingeriu muita água e aquele que praticamente ingeria pouca água, né, pelo que ela provoca na própria pele, na deformação, essa deficiência no organismo. Talvez, como a expansão, né, o líquido, ele ajuda na desintoxicação do corpo, um cidadão que durante toda a sua vida bebeu menos água, talvez ele acumule mais toxinas e isso prejudique esteticamente o sistema cutâneo. Doutor Marcel, vamos conversar agora com a turma jovem que está em casa nos acompanhando. O pessoal que pratica esporte, sobretudo as academias de ginástica, de musculação, de malhação, e muita gente, quando não recorre, por exemplo, aos anabolizantes, aqueles injetáveis, né? Tem aí até agora os falsificados, inclusive, né? Os falsificados dos anabolizantes, que já é um perigo. Nós temos também aqueles que ingerem muita proteína. E eu gostaria de saber quais são os problemas que isso pode gerar para estes adolescentes, estes jovens, essa população que tem ingerido esse tipo digamos assim, de produtos de uma maneira não planejada, indiscriminada, além do que seria necessário para o organismo. Tá. A primeira coisa em relação ao consumo de suplementos alimentares é uma avaliação e indicação por um profissional especializado, né? Particularmente um nutricionista. Nos casos desses excessos de ingestão de proteína no cenário de academias, tem dois problemas que podem acontecer. A primeira coisa é você acelerar uma doença renal oculta, né? Porque a doença renal ela é silenciosa na maior parte dos casos. Então, você não sente nada e quando passa a sentir a coisa já está bem avançada. O rim só costuma se manifestar quando ele já está nas últimas, né? Função abaixo de 10% em média. Então você pode ter um comprometimento da sua função renal e você está clinicamente silencioso, não sentir nada. E aí essa ingestão de proteínas você acelera a degradação da função. Isso é uma primeira coisa. E uma segunda coisa, o consumo excessivo de proteína aumenta a excreção de ácido úrico e aí ajuda na formação de cálculos renais, que isso aí pode trazer muito problema na vida do indivíduo, de crises dolorosas, até de cirurgia para retirada de rim, chega até nesse nível. Então, é de bom tom que sempre que se for fazer uma suplementação alimentar, seja avaliado por um profissional especializado anteriormente, né? Você, como médico nefrologista clínico, né, atende as pessoas diariamente, tem aumentado o número de casos de jovens que chegam com pedras nos rins, justamente provocadas pela excessiva ingestão desses suplementos alimentares, sobretudo as proteínas? Eu digo assim, praticamente a litíase renal, que é a pedra nos rins, é uma doença praticamente epidêmica no nosso meio, porque ela é um conjunto de fatores climáticos, dietéticos, culturais, propensão individual. E aí há sim a coincidência de indivíduos que fazem uso de suplementos e tem pedra nos rins. Um abraço para Marquinhos da Climep, que está acompanhando o nosso Boa Tarde Cidadão. Deixa eu ver aqui. Mais participação do telespectador, vamos lá. Quem tem ácido úrico não pode comer alimentos que contêm purina, como no caso do feijão e tomate. Gostaria de saber aqui do nosso convidado de hoje se o feijão azuki
e limão podem ser consumidos por pessoas que têm ácido úrico elevado? Olha, especificamente esse alimento, se ele é rico em... Eu nem conheço esse feijão, se ele é rico em ácido úrico. Não sei se ele digitou errado, pode ser feijão azul, não sei. Mas os pacientes que são portadores de hiperuricemia, eles têm que ter uma dieta controlada no excesso de purinas para tentar normalizar o seu nível certo de ácido úrico. Né? O vinho pode prejudicar e a carne vermelha? Podem, com certeza. É uma das restrições alimentares. Não você banir da sua alimentação, mas é uma coisa que deve comer restrita a carne vermelha. É um dos principais fatores. Né? E o vinho? O álcool de uma maneira geral. Não só o etilismo piora, exato. Deixa eu ver aqui, boa tarde, estou na audiência, nos encontramos, muito bem, nos encontramos ontem no elevador, gostaria de saber os sintomas de uma doença renal, aqui o Elton Felipe das Rocas. Tá. O mais importante, não tem sintoma, na sua esmagadora, no Brasil hoje são 20 milhões de pessoas com doença renal crônica, essa esmagadora maioria desses pacientes, clinicamente eles não têm qualquer alteração. Né? Como eu falei, para o rim gerar uma manifestação clínica é necessário um comprometimento muito importante da função renal. Então, o mais importante é que o paciente tem doença renal e é assintomático. Quando ele entra na fase, no horizonte clínico, né, que a gente chama na fase dos sintomas, aí vem inchaço, hipertensão, pode vir convulsão, coma, soluços. Tá. Uma informação que você colocou para o nosso telespectador é de que o rim, quando começa a ficar doente, isso acontece de maneira silenciosa, né? Você, quando percebe que tem algum problema nos rins, a coisa já está avançada. Quais seriam os tipos de exames recomendados, independente da idade, que poderia ser feito regularmente ou com uma certa periodicidade para que as pessoas investigassem preventivamente, com antecedência, para saber se tem algum tipo de problema e prevenir no futuro? Perfeito. No Brasil hoje, eu falei, são 20 milhões de pessoas com doença renal crônica. Dessas, 120 mil têm comprometimento gravíssimo e que aí precisa fazer o tratamento de substituição renal. Dessas 120 mil, 70% são hipertensos ou diabéticos. Então, eu quero prevenir doença renal, o aconselhamento, você ir numa consulta com um nefrologista, onde serão pedidos exames complementares necessários. O que você perguntou agora seria ureia creatinina, uma aferição de pressão arterial, um exame básico de urina e um exame de glicemia de jejum, para identificar esses fatores que são as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que são responsáveis por 70% da doença renal crônica no Brasil hoje. Participação aqui da Edilene de São Gonçalo do Amarante. Um abraço, amigos de São Gonçalo do Amarante. Ela pergunta: devemos nos preocupar com a dilatação dos rins? Com certeza. Se o rim está dilatado, duas causas: ou está havendo refluxo para o rim ou está havendo obstrução. Como é que a pessoa percebe? O inchaço ou dor? Pode ser também clinicamente assintomático ou pode ser dor, um episódio doloroso. E aí tem que se proceder à desobstrução, à resolução da patologia que estiver causando isso. Isso é com exame de imagem e também com o urologista, com a ajuda do urologista. Tem que se preocupar sim. Estamos conversando com o Dr. Marcel Prachedes nesta sexta-feira, Sexta da Saúde, e conversando com ele, que é médico nefrologista. Ao vivo no Boa Tarde Cidadão, você pode participar, manda a sua pergunta, vem aí o intervalo comercial, você aproveita para escrever, digitar a sua pergunta, manda pelo WhatsApp ou por mensagem de texto de qualquer cidade do Rio Grande do Norte, no 99982-7916. Faça a sua pergunta, que daqui a pouco nós voltaremos respondendo a todas elas que forem possíveis responder. Até já. Com o intuito de democratizar as oportunidades, o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, através da Rede de Educação à Distância do SENAC, leva conhecimento a milhares de pessoas, até mesmo em municípios onde não existe unidade fixa. Considerada a maior rede de educação à distância do país, a SENAC EAD oferece cursos de formação inicial, técnicos, graduação, pós-graduação e extensão. São mais de 30 opções de capacitação nas áreas de comércio, educação, gestão, meio ambiente e produção de alimentos. Para a realização de encontros, seminários e avaliações, o SENAC RN dispõe de 226 polos espalhados por todo o Brasil. No Rio Grande do Norte, os polos são em Natal, nas unidades Centro e Alecrim e também em Mossoró. Informações e inscrições: www.ead.senac.br. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN.
amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro, das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Aniversário Nordestão promoção, maior promoção Aniversário Nordestão. Salsicha Hot Dog Seara, quilo, R$4,99. Samsung Prime G530 Dual, 10 de 67,79. Pizza Sadia Caixa 440 gramas, 8,79. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste Alegrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra, há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com Boa Tarde, Cidadão, ao vivo pela Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o Dr. Marcelo Praxeres, médico nefrologista, no Boa Tarde, Cidadão de hoje, que é sexta-feira, e sexta-feira é dia de cuidar da sua saúde. Mais participação dos telespectadores, doutor Marcelo, vem aqui, é importante você dizer, você que manda a pergunta, dizer o nome, a cidade de onde está falando, o bairro, para a gente registrar aqui na hora da pergunta. Mas chegou uma pergunta aqui do seguinte: boa tarde, eu venho de uma sequência de 3 infecções urinárias só neste ano. Isso pode ter a ver com problemas renais? Ele botou assim, apesar de eu ser, está escrito aqui, eu acho que foi o corretor de texto, está diabólico, mas eu acho que é diabético. A infecção urinária de repetição, em grande parte dos casos, se deve a maus hábitos, a hábitos equivocados de ingestão de pouco líquido, de segurar bastante a urina, e também de não urinar, que a infecção urinária é muito mais prevalente na mulher, né? E um dos fatores mais importantes é a relação sexual. Então, seria a importância urinar após a relação sexual. Na maior parte das vezes, gerenciando esses 3 problemas já resolve, mas pode ser um pedido de socorro de alguma alteração renal, alguma alteração anatômica, e deve merecer uma investigação, sim. O ato de urinar após as relações sexuais, isso é uma recomendação válida para homens e mulheres? Sim, para homens e mulheres. É no momento da relação sexual, onde a bactéria que habita o trato genital, ela entra no canal da urina. E daí que ela vai se proliferar e gerar infecção. Pergunta da Maria, da cidade Satélite. Ela gostaria de saber por que é que nós temos soluço. Você falou há pouco tempo dessa situação que acontece. Soluço é um disparo neural inapropriado e que pode ser consequência de várias doenças. Então, porque tem soluço, tem que se investigar. Problemas metabólicos, problemas anatômicos, problemas, efeito colateral de medicamento, isso aí é em consulta médica. O Francisco de Parnamirim, um abraço, amigos de Parnamirim, ele pergunta se pacientes com edema nos membros inferiores é sintoma de patologia. É sintoma de qual patologia, ele pergunta? Com certeza. Edema de membros inferiores é uma queixa comum em consultório, né? Em sua maior parte dos casos está relacionado a problemas ou de coração, ou de rim, ou de fígado, né? E aí merece uma investigação, colher uma história adequada e a realização de exames para identificar que órgão está acometido que está gerando essa consequência. Mas é bom sempre uma investigação. Um abraço para Valtécio e toda a equipe do Café Genô que nos acompanha no Boa Tarde, Cidadão. E o Valtécio está em São José do Campestre acompanhando o Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, sinto dores nos rins com muita frequência. Fiz uma ultrassom, mas não foi diagnosticado nenhuma pedra através deste exame. O que posso fazer? Posso ter outro problema que não seja pedras? Devo fazer outro exame? Muito obrigado aqui a Ariane. Ela observa que as dores são muito fortes. Mais de 90% das dores, 95% das dores localizadas na região dorsal da coluna, elas não têm origem no rim.
Então, provavelmente, com um exame de imagem normal, provavelmente essa paciente, a causa da dor dela não está no rim. Então, deve procurar, a maior parte das vezes são doenças do sistema osteomúsculo ligamentar, que chama popular dor de coluna. Ela deve procurar um médico ortopedista para ser avaliada. Um abraço para o nosso telespectador Keuler de São Gonçalo do Amarante. Ele gostaria de saber se sal e leite fazem muito mal quando ingeridos em excesso. Olha, isso é um ponto importante a gente conversar. O rim, ele consegue manipular 5,4 gramas de sal ingeridos por dia, em média, né? O inquérito populacional no Brasil mostrou que a nossa ingestão de sal é entre 12 a 15 gramas, ou seja, a gente ingere 3 vezes o que o nosso órgão aguenta. Então, evidentemente que essa sobrecarga repercute na formação de pedras no rim, de problema de doença renal crônica, problemas cardíacos. Então, eu nem digo que é dieta restrita em sódio, seria uma dieta trazendo o consumo da ingestão de sódio para um nível de normalidade, que não seja fruto desses alimentos industrializados ou alimentos enlatados, que isso aí tem muita repercussão e é causa de doença renal crônica com frequência. Doutor Marcel Prachedes, tem várias perguntas chegando, não vai dar tempo de responder, que nosso tempo já está no fim. Eu quero agradecer a sua participação no Boa Tarde Cidadão, seja sempre bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão nesta sexta-feira, seja da saúde, um excelente final de semana para você que nos acompanha e beba muita água, qualquer problema procura o nefrologista. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.